Olá, amigos, muito bem-vindos. Vamos falar de adolescência. Quem se lembra como foi a sua própria adolescência? Foi difícil? Foi fácil? Dora Encontre, no livro A Educação segundo o Espiritismo, explica que a puberdade vai dos 11 aos 12 anos e a adolescência dos 13 aos 18 anos. E a adolescência é o despertar gradual do espírito que reencarnou. A alma encarnada está em vias de tomar posse definitiva de sua aparelhagem biológica, de sua existência presente, né, da sua encarnação atual. Está saindo da tutela alheia dos pais, dos professores, dos adultos, para assumir a responsabilidade da própria vida. E é um momento de crise, é um momento de crise muito aguda, por conta dessa rebeldia, muitas vezes, do espírito que reencarnou, ou às vezes até por incompetência dos educadores que ele teve desde a infância. E a adolescência, escreve Dora Encontre, será mais suave se os pais observaram atentamente as tendências desde que a criança nasceu, se ela foi estimulada a fazer uma autoanálise, se ela foi educada de forma não opressiva, para que pudesse desenvolver a sua própria personalidade. E é uma fase mais difícil do que a fase da infância, aqui no caso nós estamos falando da adolescência, porque surgem conflitos internos, a personalidade está emergindo, é uma emergência do passado e muitas vezes surgem lembranças e anseios indefinidos de vidas anteriores, ou surgem dúvidas existenciais, impulsos diversos e repentinos. E mais, às vezes o adolescente ele passa por uma fase de melancolia ou até de revolta. São vidas passadas que vêm à tona de forma reminiscente, inconsciente. E as características predominantes dessa fase da adolescência? Aí a Dora Encontre faz uma lista. O adolescente tem desejo de se libertar. De se libertar do quê, né? Ele quer se libertar daquela tutela, né, dos pais, dos adultos. Então, os pais devem permitir gradualmente uma maior liberdade ao seu filho, mas acompanhada de responsabilidade. Escreve a autora. Na verdade, o indivíduo só se faz livre na medida em que avança calma e conscientemente na realização de si, no desabrochar de suas potencialidades e não desperdiçando tempo e talento sem fazer nada de útil e bom, tanto para si como para os outros. Então, os pais, os educadores devem buscar um diálogo aberto, livre, franco. Outra característica do adolescente é o despertar da sexualidade. A maioria dos seres humanos, escreve Dora Encontre, traz desequilíbrios graves, impulsos mal resolvidos, insatisfação profunda na área do sexo. E o despertar da sexualidade raramente é tranquilo e isento de conflitos. Por isso, os pais têm que dar uma boa orientação, bons exemplos. Outra característica é a carência afetiva. O sentimento de solidão que todo ser humano vivencia durante a existência terrena parece que é mais forte nesse período
cheio de dúvidas, de anseios, de conflitos, em que o espírito está se encaixando numa nova realidade existencial. Todos vivemos nos tempos antigos e nem todos conseguem se adequar a um século de frieza e tecnologia. Por isso, os adultos precisam dispensar muito carinho, muita atenção aos adolescentes. Outra característica é a rebeldia, são as reivindicações, estão ligadas ao desejo de liberdade. A ausência afetiva do pai, da mãe ou de ambos, os privilégios a um irmão, as injustiças que são feitas, né, dentro da família, a repressão, o protecionismo, tudo isso pode gerar uma explosão de revolta. Por isso os pais precisam observar se essas reivindicações são justas ou se não passam de um alívio de tensões nessa fase de crises. E os pais precisam manter a paciência, o equilíbrio de si mesmos e a autenticidade, porque os adolescentes, eles têm, segundo Dora, uma franqueza rude, porque a sinceridade infantil ainda não morreu. E os pais, então, precisam usar de franqueza serena. Outro ponto é a hipersensibilidade. Então, né, lágrimas, mágoas, emburramentos, ou aquele sentimento de ter sido injustiçado, estar sendo injustiçado, é um estado desencontrado de emoções. Os adultos, eles precisam respeitar essa hipersensibilidade sem alimentá-la, sem gozações, sem repressões rudes, para não fortalecer a autopiedade. A autopiedade é um egoísmo exacerbado. Os pais precisam estar sempre atentos e dialogarem. A atração pelo grupo, porque os adolescentes, eles têm essa carência afetiva, então eles buscam preencher essa carência afetiva, se reunindo, né, aos demais, realizando até por um ímpeto, né, buscando realizar o ímpeto de liberdade para se libertar da tutela familiar, para se integrar na realidade do momento presente. E a Dora escreve: se um adolescente não recebeu uma educação que lhe tenha permitido desenvolver a sua personalidade, o adolescente pode perder a própria identidade, assumindo a identidade coletiva do grupo. A psicologia explica bem isso. É a formação de gangues. Os pais precisam estar atentos e, nesses casos, darem uma orientação respeitosa. Outro aspecto da adolescência é a apatia, é o tédio da existência, quando a falta de objetivos, carência de amor, carência de estímulo, e esse estado da apatia é mais perigoso do que o estado da rebeldia. A apatia é uma modorra espiritual que é mais difícil de desfazer. E a apatia, ela surge quando a criança tem uma educação repressiva ou quando ela é abandonada. A personalidade oprimida, ela pode tanto se revoltar como se acomodar. A apatia também, ela pode vir de obsessões, de desperdício precoce das energias sexuais, do tédio, de sono excessivo. Outro aspecto da adolescência é a massificação. Se o adolescente não tem uma personalidade própria, ele é arrastado pela sociedade de massas, pelo consumismo. E aí o cuidado, né, dos pais em proporcionar-lhe oportunidade de reflexão crítica. E outro ponto perigoso são as drogas, que é um problema de calamidade pública. O antídoto para não se envolver com as drogas é a educação moral.
Com isso, o adolescente ele recusa autodestruir-se. As drogas são fugas, são suicídios indiretos, levam à letargia. O antídoto de tudo isso é a educação moral. Para respeitar e amar a si mesmo, escreve Dora Encontre, né? Nesse livro fantástico. Para respeitar e amar a si mesmo, o adolescente deve ter sido respeitado e amado. Olha a responsabilidade dos pais, a rejeição, a violência, o abandono, levam o ser humano a se desgostar. E aí ele parte para as drogas, como uma fuga, como uma autodestruição. E aqui um recado para os pais. Cuidar, né, para que não estejamos simplesmente fisicamente juntos e separados pelo egoísmo. Cuidar para não estarmos juntos fisicamente, mas separados pelo egoísmo. O caminho para sair das drogas é o devotamento de alguém que o ame, né, a esse adolescente, a ajuda espiritual, a vontade própria e o tratamento médico. Amigos queridos, agradeço muito a todos que nos acompanham. Agradeço imensamente àqueles que se inscreveram nesse canal. Um grande abraço.